Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal da Linha de Contato, sejam bem-vindos e a gente, como sempre, convida você a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos e não se esqueçam aí de clicar no sininho e acionar as notificações para receber um alerta toda vez que a gente publicar um novo conteúdo. E aqueles amigos que puderem e que quiserem nos ajudar a manter este canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. Bem amigos, com o surgimento de novos e interessantes detalhes, nós decidimos atualizar as informações sobre a polêmica derrubada daquele grande e importante drone furtivo russo, o S-70 Okhotnik. As imagens mostradas em nosso vídeo publicado no dia 5 de outubro de 2024 não deixam dúvidas de que aquele drone foi mesmo derrubado por uma aeronave de caça russa e foi identificada por muitos como sendo um jato furtivo de quinta geração, Su-57, que para isso utilizou um míssil de curto alcance. Lembrando aos amigos que no momento da execução dessa tarefa aí, aquelas duas aeronaves furtivas estavam sobrevoando o território controlado pelos ucranianos e bem dentro do alcance dos sistemas de defesa aérea daquele país. No entanto, parece que estas aeronaves não foram detectadas por estes sistemas de detecção ucranianos e nem mesmo ameaçadas pelos mísseis antiaéreos. Muitos desses sistemas, muitos desses mísseis fornecidos pelos países ocidentais membros da OTAN. O Okhotnik abatido era o primeiro protótipo dessa aeronave e, portanto, ele possuía recursos furtivos modestos, bem menos sofisticados, que nem de longe se igualavam ou que nem de longe se igualam aos recursos das novas versões daquele drone. Novos detalhes confirmam que ele, aquele S-70, juntamente com o Su-57 que o derrubou, estavam executando uma missão real de combate quando surgiu o problema técnico que impediu a comunicação entre a aeronave e o seu operador e com isso forçou a ação do Su-57. Se especula que esse problema técnico possa ter sido causado por uma falha do equipamento ou por ação de sistemas de guerra eletrônica operados pelos ucranianos. Nesse último caso aí, existia o sério risco de que aquele drone pudesse ser forçado a pousar em local onde seria recuperado em relativas boas condições e com certeza ele seria entregue à OTAN para estudos. Um caso parecido já aconteceu lá no Irã, quando um drone furtivo dos Estados Unidos foi sequestrado, digamos assim, por sistemas de guerra eletrônica dos iranianos, que foi fornecido a eles pelos russos. Esse drone fez um pouso forçado e foi recuperado pelos iranianos, que fizeram uma engenharia reversa meio tosca, mas que aproveitaram alguma coisa dos conhecimentos adquiridos ali. Nesse último caso aí, desse Okhotnik ter sido neutralizado, digamos assim, por sistemas de interferência eletrônica, existia mesmo um sério risco dele cair em mãos dos ucranianos e, consequentemente, em mãos do pessoal da OTAN. Por isso, se fez necessário o seu abate com o emprego de um míssil de curto alcance, um míssil ar-ar de curto alcance, devido aí provavelmente à dificuldade em o adquirir como alvo para um míssil com capacidade além do alcance visual, um míssil guiado por radar. Lembrando aos amigos
que a proposta dos projetos aí do S-70 Okhotnik e do Su-57 é justamente a de serem aeronaves furtivas e dificultar que sejam detectadas por radares. A possibilidade de que o Su-57 não estivesse levando mísseis de maior alcance também foi levantada e faz sentido, pois se assim fosse, seria bem mais seguro para ele abater o S-70 com esse míssil de longo alcance, caso naquele momento ele estivesse carregando esse tipo de munição. Pois dessa forma, esse Su-57 não precisaria avançar sobre o espaço aéreo do território controlado pelos ucranianos. Então, vejam bem, duas opções foi levantada nos últimos dias. A de que o Su-57, devido às características furtivas do Okhotnik, esse Su-47 não conseguiu adquirir o drone como alvo usando sistemas de guiagem por radar. É uma opção. A outra opção é de que esse Su-57 não estivesse, naquele momento, municiado com mísseis além do alcance visual, pois suas baias de armamento estavam com outros tipos de munições. De qualquer maneira, outros detalhes que precisam ser lembrados, que às vezes o pessoal esquece, é que o S-70 Okhotnik foi projetado para atuar como um ala dedicado do Su-57, que em missões de combate, esse S-70 deveria voar à frente do caça principal do Su-57, identificando posições adversárias e às vezes protegendo o Su-57, atraindo para si as atenções das defesas adversárias. Portanto, meus amigos, é possível que no momento da pane do drone, apenas ele estivesse próximo ou dentro do território ucraniano e talvez estivesse voando a quilômetros à frente do Su-57, desempenhando aquela função de detectar e atrair para si a atenção das defesas, dos sistemas adversários. E nesse caso, o Su-57 deveria usar um míssil, um BVR, um míssil além do alcance visual, para o abater, se mantendo assim afastado do espaço aéreo sobre território controlado pelos ucranianos. Mas isso não aconteceu. A gente viu nas imagens que o Su-57 teve que se aproximar e lançou um míssil a curtíssima distância. O Su-57, em teoria, teria se colocado muito dentro do alcance das baterias antiaéreas ucranianas. Mas aí vem em mente uma outra possibilidade. Esse Su-57, ele não estava levando mísseis de maior alcance. É uma possibilidade de que os seus compartimentos internos estavam cheios, carregados com mísseis de emprego ar-terra, da mesma forma que o Okhotnik. Isso porque todos os indícios levam a crer que as duas aeronaves estavam executando missão de ataque a alvos ucranianos em terra. Pois bem, amigos, segundo a revista Military Watch Magazine, naquele momento, aquele Okhotnik estava operando bem perto da vila de Konstantinivka, na disputada região do Donetsk, a cerca de 15 quilômetros mais ou menos atrás das linhas ucranianas, que por sinal, essa área está entre os espaços aéreos mais bem defendidos daquela região. Isso aí pode indicar que os russos já adquiriram confiança suficiente para explorar as capacidades furtivas do Okhotnik para lançar ataques contra posições ucranianas localizadas em áreas bem defendidas. Segundo também o site da revista Forbes, os destroços do S-70
caíram nas proximidades de Konstantinivka. Isso a gente já sabe desde o primeiro dia. E nas imagens é possível ver parte da sua estrutura. Partes essas que deverão oferecer aos engenheiros da OTAN uma ideia dos materiais utilizados em sua construção, o que pode revelar dados de suas características furtivas. Lembrando aos amigos que esse aí é o primeiro protótipo daquele drone com capacidades iniciais, capacidades bem inferiores às dos exemplares mais novos. Em meio às partes retorcidas e queimadas do S-70, havia um componente que despertou bastante atenção. Trata-se de parte de uma munição planadora de precisão, uma UMPB D30SN, que não deixa aí, amigos, nenhuma dúvida de que o S-70 está mesmo lançando munições inteligentes contra alvos dentro de áreas fortemente protegidas pelos ucranianos. O cone do nariz dessa munição foi encontrado entre os destroços e o curioso é que até o momento não se tinha informações sobre o emprego dessa munição planadora pelos S-70 Okhotnik. A UMPB D30SN é uma munição planadora relativamente nova, bem mais refinada e precisa que os famosos kits UMPK, que são montados aí naquelas bombas FAB. Essa UMPB possui um conceito de emprego bem parecido com o das bombas de pequeno diâmetro norte-americanas, as GBU-39. Ainda segundo a matéria da Forbes, algum tempo após o abate do S-70, o local de sua queda foi atingido por um míssil Iskander lançado pelos russos com a finalidade de destruir o que teria sobrado da aeronave, mas os ucranianos já tinham recolhido o que lhes interessava. Isso aí está publicado em uma matéria da Forbes. Essa matéria afirma que a preocupação dos russos em ver, é uma preocupação bastante significativa, vamos dizer assim, para que eles gastem um míssil caro, um míssil valioso e que é usado normalmente contra alvos de grande valor, como o Iskander, a fim de destruir os destroços do S-70, pode indicar que mesmo sendo um protótipo antigo, ali ainda havia algumas informações consideradas preciosíssimas pelos russos e que de forma alguma poderia cair nas mãos da OTAN. A revista diz ainda que existe a possibilidade de que o Okhotnik use os mesmos materiais absorventes de ondas de radar utilizados na construção do Su-57. Isso aí é interessante. E a revista diz que se a OTAN obter informações sobre esses materiais e sobre as suas capacidades furtivas, em teoria eles poderiam desenvolver formas de neutralizar tanto o drone S-70 Okhotnik como também as características furtivas. Eles poderiam desenvolver formas de neutralizar as características furtivas do caça Su-57. Isso são teorias, supondo que eles consigam recuperar dados importantes. Mas a gente viu partes de pelo menos uma asa do S-70 em boas condições para estudo. Então é possível que eles consigam analisar o material e descobrir as suas características, capacidades furtivas. Desde os primeiros voos do Su-57, apareceram diversos especialistas, digamos assim, colocando dúvidas sobre as suas capacidades furtivas. Esse voo aí, a grande altura, como a gente viu nos pequenos vídeos,
eles estavam voando a grande altura e praticamente impune, tanto o S-70 quanto o Su-57, voando sobre área ao alcance dos radares e das defesas ucranianas ocidentais, operadas pelos ucranianos. Isso aí nos obriga a fazer pelo menos alguns questionamentos. Vejam bem, amigos, por que esses sistemas ucranianos não travaram e não dispararam contra essas aeronaves? Será que é porque eles não foram detectados por estes radares? Então, se não foram, o que isso significa? Significa que eles são mesmo invisíveis aos radares ucranianos, contrariando aí todas as matérias e previsões de mídias especialistas no passado? Isso aí, essas imagens que a gente viu, levantam algumas questões importantes. E se alguém aí souber a resposta, por favor, fala para mim aí nos comentários. Pois é, meus amigos, é isso aí. Nós estamos parando por aqui. E é claro, eu agradeço pela sua ótima companhia e espero você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!